Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês da BMC. Obrigada. Petrocas, eu queria falar um pouquinho sobre o setor agrícola, né? A gente teve resultado de CSL agrícola revertendo o lucro aí do TRI passado, né, para prejuízo. O papel está caindo agora cerca aí de 4%. Queria entender um pouquinho da sua visão sobre este resultado e também, né, fazer uma análise sobre a empresa como um todo. Me parece que nós tivemos um boom no preço das commodities muito por conta do reflexo da guerra Rússia e Ucrânia, né? São nomes fortes no que tange a oferta de grãos para o mundo, tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Então, quando houve o estopim propriamente da guerra, o preço das commodities agrícolas dispararam e isso favoreceu diversas empresas no cenário internacional, uma delas é a SLC Agrícola se favorecendo majoritariamente pelo aumento do preço do algodão. Agora, com uma certa normalização dos preços, seria até que de se esperar realmente um resultado um pouco mais frágil aí do terceiro TRI apresentado aí pela SLC. Tá certo, eu que falei errado aqui, só o pessoal me corrigindo, é SLC, né? Eu falei, acho que CLC, falei errado aí, peço até desculpas aqui pro pessoal, mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Petrocas, eu vou trazer a Débora aqui para nossa conversa também. Débora, tem perguntas aí para você? Claro. Fica à vontade, Débora. Petrocas, vamos falar um pouquinho ainda, né, sobre essa questão dos resultados de SLC Agrícola. Eu queria entender, não só SLC, a gente também tem outros papéis aqui no setor agro, que eu queria que você desse uma olhada principalmente em relação à Cosan, mas voltando um pouco para a SLC. A gente tem uma movimentação interessante aí em relação ao agro, mesmo na pandemia, a gente viu que não foi um setor tão assim impactado. O que pode ter pesado mais negativamente para essa reversão de lucro que a gente teve? Eu queria que a gente pudesse trazer um pouco essa diferença. O que favoreceu o lucro no TRI anterior e o que fez essa reversão para esse prejuízo de agora? Eu não cheguei a olhar no detalhe todos os números para avaliar especialmente a questão de custos, mas naturalmente a gente sabe que resultado ele é, digamos assim, a receita da empresa menos os custos e despesas, né? Então, nesse sentido, com a queda do preço das commodities, a receita acaba ficando impactada, né? E nem todos os custos a empresa consegue ter margem para conseguir ajustar os custos versus a queda no preço da commodity, né? Porque as empresas que trabalham com receita de produtos que são commodities, né? O que forma o preço propriamente da commodity? O mercado, né? Então, a empresa ela não tem tanta margem para conseguir, digamos assim, atuar sobre o preço da commodity, uma vez que esses preços eles são negociados em bolsa e são internacionais. Então, uma vez que há uma queda no preço da commodity, há uma queda na receita, naturalmente a empresa não tem tanta margem, não consegue atuar de forma tão rápida nas despesas e nos custos, o que naturalmente gera efeitos diretamente no resultado. Tá? E também vale a pena a gente também destacar que a SLC é um case aí que vinha performando muito bem, né? Então, assim, as próprias as ações da empresa, aqui eu vou te dar um dado aqui atualizado, desde o fundo lá do Covid, né? Estamos falando ali de março de 2020 até o topo do pico das ações agora em março desse ano, as ações subiram 300%. Então, uma valorização bastante expressiva acumulada em 2 anos e meio, mais ou menos, né, aproximadamente. Então, 300% de valorização em 2 anos e meio para uma empresa que trabalha com commodities, né, não é nada tão explosivo, tão rápido, tão dinâmico assim, não dá para negar que é um desempenho bem importante, bem contundente no que tange ao preço das ações. Então, agora me parece ser um arrefecimento, uma estabilidade, né, um processo de normalização tanto dessa oscilação abrupta dos preços das commodities, também como em relação ao comportamento do preço propriamente. Pessoal, né, a queda agora é de 4,8% para a SLC, e aí a gente tem no ano, apesar dessa queda, né, no ano agora, 16,39% de alta aqui para o papel. Tá? Trazer o Marcos Saravalli aqui, ele também vai bater esse papo aqui junto com a gente, Leandro. Oi, Petrocas, muito bom dia, tudo bom? Ô Saravalli, como vai? Tudo bem você? Tudo ótimo. Eu acho que a pergunta assim, é olhar um pouco mais para frente, né? Vamos pegar o horizonte de 2023, mas será que 2023 tende a ser também um ano novamente, né, das commodities, tudo mais constante,
Commodities, vamos tirar um pouquinho petróleo, minério e siderurgia, que acho que é o que todo mundo comenta, mas olhando no cenário externo, a gente ainda tem, talvez, uma indefinição ainda muito grande, ou nenhuma definição em relação à Ucrânia e Rússia. A gente tem ainda uma recessão mundial que pode penalizar outros setores, até aqueles setores que a gente chama mais de growth, mas e beneficiar aquelas ações mais de valor, como o setor de commodities, enfim. Será que 2023 tende a ser novamente destaque, né, para o setor de commodities? Falando da Bolsa Brasileira, eu acredito que sim, né? Porque eu costumo brincar que nós, como pessoas, fazemos todos os dias, né? Nós nos alimentamos. E da onde que vem essa alimentação propriamente? Vem da agricultura, boa parte, naturalmente, né? Então, eu entendo que é um setor para ser acompanhado de perto, sim, nomes da Bolsa Brasileira que atuam direta ou indiretamente com commodities agrícolas. A gente sabe que petróleo tem toda uma confusão geopolítica, a gente sabe que minério fica muito na mão da China, mas tirando esses fatores, como você bem colocou, olhando propriamente para commodities agrícolas, a gente vai citar SLC, vai citar Brasil Agro, vai citar propriamente uma Cosan, uma São Martinho, até mesmo os nomes de proteínas, como JBS, Minerva e Marfrig, são nomes que, sem dúvida alguma, precisam ser acompanhados de perto, porque ainda que venha a recessão mundial, ainda que venha um arrefecimento da atividade econômica, e a gente está falando de atividade de economia real propriamente, esses nomes eu acredito que possam performar bem, sem dúvida alguma, não só olhando para 23, mas como um horizonte temporal mais dilatado também. Muito bom. Será que no caso de uma forma geral, a gente viu a SLC, acho que talvez tenham dois fatores, né? Já aproveitando para fazer a consultoria aqui, teve o fator commodity, mas também teve o fator ali, a atualização das terras, né? Será que o fator terra também deve ser um catalisador que deve impulsionar essas ações? Ou a gente já viu, de certa forma, também uma expressiva valorização, né? A gente talvez esteja chegando num momento aí de menor percentual de valorização no quesito quando a gente fala de terras particularmente? Eu iria um pouco por esse lado mesmo. Eu acredito que haja uma maior tendência de um arrefecimento, de uma estabilidade no que tange a valoração das terras e propriedades do que propriamente a continuidade. A gente sabe que terra, no mundo inflacionário, tende a performar bem. A gente sabe que terras e propriedades são bens limitados pela própria natureza em si, mas para tudo tem limite, né? Então eu acredito que há uma maior possibilidade aí de uma estabilidade aí nos próximos trimestres, quando as empresas vierem a fazer a reavaliação de mercado das suas propriedades. Já que a gente tocou nessa questão da valorização das terras, estava até olhando aqui parte dos gráficos, né? Grande parte da performance dos gráficos vem aí sobre essa questão de valorização das terras para o papel em si, para a SLC. Eu queria entender se você acha como que deve ser aí o desempenho do case neste governo aí do PT que volta, né, agora, depois de alguns anos fora, voltando. Como que você vê aí o papel de SLC exatamente no governo do PT? Tudo vai depender de qual vai ser a política que o governo que foi eleito adotar, né? Isso o mercado inteiro quer saber para que lado o governo recém-eleito vai ser um governo mais intervencionista, vai ser um governo que vai, de repente, cortar impostos para favorecer empresas de determinados setores, algo que a gente já viu lá atrás, por exemplo, o corte do IPI favorecendo as automobilísticas, de repente algum subsídio para o setor de construção. Então, o setor agro ele pode, em alguma medida, ser beneficiado por medidas que favoreçam o setor. Agora, tudo isso é uma grande caixinha de surpresa. Ninguém do mercado propriamente sabe qual vai ser o fio condutor desse governo recém-eleito no que tange as questões de incentivos para alguns setores, eventualmente alterações tributárias que possam vir a favorecer ou, em alguma medida, impulsionar determinados setores. A gente vai ter que trabalhar realmente com esse ambiente de incerteza até que propriamente haja alguma declaração ou propriamente alguma medida mais efetiva em relação a isso. Nós sabemos que a bancada agro no legislativo é muito forte
se sempre foi um grupo de influência junto ao executivo, mas ainda assim há muita incerteza no que tange a eventuais medidas que possam ser tomadas pelo governo recém-eleito. Ainda falando, né, trazendo essa questão de alguns cases e papéis que podem se beneficiar ou não, né, dependendo deste cenário político. A gente falou mais cedo sobre Petrobras aqui, desde, né, o anúncio ali daquela questão na sexta-feira de um bloqueio no pagamento dos dividendos, trouxe uma certa também insegurança em relação à questão de quais serão os próximos passos da companhia nessa nova gestão. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, o quanto você, como que você avalia principalmente essa questão do congelamento momentâneo, vamos dizer assim, do pagamento desses dividendos pedido por um diretor da própria Petrobras em relação à questão do TCU, pedindo para o TCU bloquear, né, esse pagamento. Eu queria entender se você acredita que isso pode trazer um impacto negativo aí para a companhia no médio e longo prazo, né, diante desse cenário político. A gente sabe qual que é a questão, né, do posicionamento político em relação ao Partido dos Trabalhadores, que não é de uma privatização da Petrobras, mas entender um pouquinho mais da sua visão em relação de Petro. Perfeito. Acho que o próprio mercado já deu recado, né? Após eleições já bateu em Petrobras, bateu em Banco do Brasil, então o mercado não enxerga com bons olhos essas empresas que são listadas em bolsa e têm como controlador parte ou a totalidade do controle o próprio Estado, porque a gente sabe que historicamente há muitas interferências e ingerências nesses nomes. Então, antes propriamente de ser distribuído esse dividendo, a gente já vê esse tipo de bagunça, mesmo com petróleo em alta, os investidores aqui vendendo e desmontando posições em Petrobras. Então, é um case que, mesmo que nada seja feito, naturalmente já carrega muita incerteza no próprio nome, o que tende a ser extremamente prejudicial para os acionistas minoritários da empresa, porque vai ver eventualmente o preço do petróleo subindo e as ações paradas ou caindo, né? Então isso não soa bem aos ouvidos dos investidores da Petrobras. E o comportamento das ações per si, me parece também que a empresa tende realmente a sofrer em maior ou menor intensidade algum tipo de ingerência, algum tipo de interferência no que tange a nomeação de presidentes e diretores, no que tange propriamente a política internacional de preços, eventualmente voltar atrás em assuntos que já haviam sido definidos, como, por exemplo, a venda de algumas unidades da empresa que não faziam parte do plano estratégico de longo prazo da companhia, enfim, muita incerteza no que tange os próximos passos para a empresa, o que é ruim para o acionista minoritário da empresa, sem dúvida alguma. Petrocas, vamos falar um pouquinho também sobre Cosan, tem resultado para ser divulgado aqui essa semana. Eu já vi, por exemplo, que no BOF eles estão com uma boa expectativa, inclusive, né, sobre isso. Eles acreditam que deve ter um trimestre forte pelas controladas aí pela Cosan, combinando mais de 1 bi, 24% maior no comparativo do trimestre anterior. Isso de acordo com o BOF. Eu queria entender se você concorda, se você vai em linha com esse mesmo pensamento. E se você já consegue elencar ali alguns pontos chaves para esse resultado aí de Cosan que deve sair essa semana. A gente tem que acompanhar, né? Fazer previsão de resultado é sempre o quanto de vergonha que você quer passar no fim das contas, né? Então eu prefiro não me pronunciar sobre esse resultado propriamente, mas no que tange as empresas controladas, sem dúvida alguma, que é de se esperar aí um bom desempenho, talvez não pontualmente desse trimestre, mas no horizonte temporal dilatado, sem dúvida alguma, né? Você tem dentro do grupo Cosan uma Raízen, que trabalha com inovação de energia, inclusive as ações já subiram bastante na semana passada. Você tem uma Rumo, que faz transporte de grãos, sem dúvida alguma, tende a trazer excelentes resultados, né? Porque com o advento da guerra, o Brasil passa a ganhar maior espaço ainda no mercado agro, e isso gera exportações, e para você transportar grãos internamente, sem dúvida alguma que a Rumo é um grande nome, que ecua a produção de grandes polos para os portos. Então a Rumo, que é uma controlada da Cosan, tende a performar bem, e também uma normalização do que tange ao preço do álcool e do açúcar também, né, que também oscilaram bastante. Essas medidas de ICMS bagunçaram um pouquinho a cadeia. A gente viu muito produtor de álcool migrando para o açúcar nos últimos meses, mas isso tende a se normalizar.
E a médio e longo prazo também eu entendo que o Grupo Cosan tende a se beneficiar também com a aquisição da participação acionária em Vale, né? Então, concordar ou discordar com o Bank of America sobre o resultado do terceiro TRI, acho que é um pouco difícil de opinar, mas a médio e longo prazo, sem dúvida alguma, Cosan é um nome na bolsa que precisa ser acompanhado de perto e eu particularmente tenho expectativa positiva para o ativo. Tá certo. Petrocas, quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paula, Débora, Sara Vale. Sempre um prazer também na BMC. Boa tarde a todos. Grande abraço.